Como saber se você sofre de ansiedade? Muita gente sofre de ansiedade, é muito comum as pessoas terem ansiedade. Uma vez eu vi um dado, um levantamento pós-pandemia, pelo qual dava conta que 65% da população brasileira referia sintomas de ansiedade em um questionário. E olha, muita gente tem ansiedade e simplesmente não percebe ou não admite. Eu, por exemplo, sempre tive e nunca percebi que tinha. Então isso é muito comum também. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para te explicar em detalhes como acontecem os sintomas ou os sinais relacionados à ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já controlei minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. A primeira coisa que você tem que saber sobre a ansiedade é que você não deve acabar com a sua ansiedade. Você não pode acabar com a sua ansiedade. A ansiedade representa o estado fora da zona de conforto. Toda vez que você sai fora da sua zona de conforto, você entra na ansiedade automaticamente. O estresse, a ansiedade faz parte desse contexto. Se você ficar na zona de conforto, você não vai realizar os seus sonhos. Na hora que você pisar o pé fora, vou lá, passar no concurso público, ou então vou fazer uma faculdade, ou vou enriquecer, vou abrir uma empresa, vou conquistar aquele emprego dos meus sonhos, vou casar, vou ter filhos, tudo isso vai gerar ansiedade. Eu lembro hoje, assim, eu fecho os meus olhos e parece que eu estou vendo. Eu sou de uma família de 6 filhos, somos 5 irmãos e uma irmã. E eu sou o caçula, então o meu irmão mais velho é 11 anos mais velho do que eu. E aí o segundo mais velho, são 10 anos de diferença para mim, então eu era criança. Eu lembro quando, uma vez, na verdade eu era adolescente nessa época. Ele estava na rua, a gente morava numa cidade no interior aqui de Pernambuco, chamada Santa Cruz do Capibaribe. Aliás, um beijo grande pro pessoal de Santa Cruz, minha terra natal. E aí o meu irmão saiu de casa. Ele saiu para ir para uma festa. E minha mãe disse, vai lá atrás dele, que já está muito tarde. Eu fui lá, eu era adolescente, eu fui lá chamar ele, vamos voltar para casa. E ele não queria voltar, e eu era 10 anos mais novo, não tinha autoridade sobre ele. Mesmo assim eu fiquei insistindo, até que ele resolveu voltar. Já era de madrugada. Quando nós chegamos em casa, minha mãe estava deitada no sofá, enrolada, com um lençol, acordada. Naquele dia eu tive uma pequena noção do que é ser pai e o que é ser mãe. Hoje eu sei o que é ser pai, que eu tenho 2 filhos. Se o meu filho tossir diferente de madrugada, eu não durmo mais, eu fico olhando, será que está acontecendo alguma coisa? Isso é ansiedade. Se você não quiser sentir isso, você não vai ter filhos. Mas a gente quer ter filho, todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo quer ter filhos. Então, faz parte da vida. Se você quer virar empresário, se você quer construir um legado empresarial, você vai sentir ansiedade o tempo todo. Você vai assumir riscos, vai sentir incertezas. Se você vai estudar para um concurso público, você quer ser, sei lá, juiz ou juíza, enfim, você vai ter que estudar, vai ter que lidar com as incertezas. Às vezes você está estudando, não sabe nem a data que vai ter o próximo concurso. Isso é muito angustiante, isso leva à ansiedade o tempo todo. Sempre que você sair da sua zona de conforto, saiba que você vai enfrentar a ansiedade. E a ansiedade, ela leva você à vitória. É através da ansiedade que você produz mais. Eu estou aqui agora, estou gravando vídeos para você. Esses meus vídeos são meu trabalho hoje. O meu canal do YouTube já vai com mais de 240 mil inscritos. Aliás, queria agradecer a você aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, hein? Você gosta dos meus vídeos, faz aí sua inscrição no meu canal. E isso tudo, para mim, é um motivo para eu crescer mais ainda. Porque se eu cheguei até aqui, eu quero mais. E eu sei que existem outros canais que são mais visíveis, né, que tem mais visualizações que o meu. Eu sei que eu posso crescer mais
Então eu quero mais, então eu estou fora da minha zona de conforto, estou gravando vídeo o tempo todo. Hoje estamos no meio de um feriadão, é o feriadão de 2 de novembro. Hoje é a sexta-feira à noite, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, na verdade, eu estou aqui assumindo a saída da zona de conforto, estou usando a minha ansiedade a meu favor para manter minha alta produtividade e eu chegar aos meus sonhos. Os sonhos da nossa vida são vários, né? Você tem sonhos profissionais, sonhos financeiros, sonhos de saúde, o sonho do emagrecimento. Eu tinha esse sonho, estou emagrecendo, agora eu estou buscando o corpo dos meus sonhos, que não é só de emagrecer, mas também de construir musculatura. Isso tudo dá trabalho, isso tudo dá incerteza e a gente tem que correr atrás. Mas agora eu vou te explicar os sintomas. Você já sabe que a ansiedade faz parte da vida. Toda vez que você inventar de acelerar, você vai sentir ansiedade e você precisa aprender a reconhecê-la. Então preste atenção nos sintomas que eu vou te explicar agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa. Você não precisa vir até aqui onde eu estou. Tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A ansiedade surge a partir da descarga de 3 neurohormônios principais lá no nosso sistema nervoso central, 3 neurotransmissores. Isso vem do instinto de sobrevivência. Se aparecer um leão na sua frente, vai ter a descarga desses 3 neurohormônios que vai fazer você reagir automaticamente. Ou você vai pegar uma pedra e jogar na cabeça do leão, ou então você vai simplesmente sair correndo sem nem saber o que está acontecendo. Viu o leão? Corre, porque senão o leão vai te matar. É assim que funciona. Libera as substâncias, você tem a reação automática. Só que na nossa vida moderna, eu já te expliquei de onde vêm os medos da vida moderna. Tem a ver com a longevidade. Procura meus vídeos aí de ansiedade que eu já expliquei essa história. Depois eu explico em outro vídeo. Mas a partir do momento que nós conquistamos a longevidade, no século passado, no século XX, o ser humano passou a ter a perspectiva de uma vida de 90 anos. E ele começa a planejar o futuro. Junto com o planejamento do futuro vem o medo do fracasso, no sentido mais amplo. E aí esses medos do fracasso, que é quando a gente sai da zona de conforto, vou atrás dos meus sonhos, você começa a sentir medo, e se der errado, e se eu não conseguir, e se eu sair perdendo além de tudo, se eu levar prejuízo, enfim. Esses medos que você sente, eles vão lá ativar os seus instintos e liberar as substâncias. Liberar os 3 neurohormônios. Existe a noradrenalina, que é responsável por preparar o corpo para a luta e para a fuga. Então, se você está com ansiedade relacionada à noradrenalina, você vai sentir palpitações, o coração bater acelerado, você pode ter picos hipertensivos. Eu já atendi vários pacientes que chegaram para mim e disseram assim: doutor, fui para emergência ontem, estava com pico hipertensivo, e aí me mandaram procurar um cardiologista. E aí eu procurei o senhor. Já atendi vários pacientes assim. E quando a gente analisa, é ansiedade. Ele teve um pico hipertensivo porque estava com ansiedade. E aí foi para emergência, recebeu um tratamento para pressão alta. E aí no dia seguinte estava com a pressão até baixa, porque a ansiedade já estava melhor. E aí a pressão já tinha baixado e ele estava sentindo o efeito do remédio. Isso é uma história bem típica. E aí existe a ansiedade. Existe também alterações relacionadas aos membros, aos músculos, né, melhor dizendo. Então você pode ter tremores, porque a musculatura fica ávida para reagir a qualquer momento, você está preparado o corpo para a luta ou para a fuga. Existem também alterações intestinais, náuseas, constipação, que é a prisão de ventre. E ele deixa também o cérebro mais acelerado. Quando você está
com ansiedade relacionada à noradrenalina, com a noradrenalina em alta, você fica mais elétrico, você fica mais acelerado, mais reativo. Isso também se relaciona com a noradrenalina. Existem também algumas pessoas que têm a noradrenalina mais lentificada. Por exemplo, você pode ter lapsos de memória, é o contrário. As pessoas ficam com lapso de memórias, ficam mais lentificadas, podem ficar mais sonolentas, ficam mais, perdem inclusive a sua produtividade. Eu vejo isso em algumas pessoas. E aí você tanto pode tratar essa parte da ansiedade com medicações que desaceleram a noradrenalina, como o Donarem, a Trazodona, que é a medicação que eu usei para mim, porque eu tinha os sinais da noradrenalina acelerada, como também existem medicações que aceleram a noradrenalina, que acendem o paciente, que deixam ele mais ativo, com a memória melhor. E aí existem várias medicações, como por exemplo a duloxetina, a venlafaxina, são medicações que aceleram a noradrenalina e que podem ser utilizadas nesse contexto também do paciente que fica com essa lentificação, lapsos de memória. Isso também pode ser avaliado. Existem também outros dois neurohormônios. Um deles é a dopamina, que é responsável pela impulsividade, a reatividade. É a pessoa que pega a pedra e joga na cabeça do leão. Então, a pessoa que está com ansiedade relacionada à dopamina é aquela pessoa que fica mais irritada. Ela pode ser agressiva, ela pode dar respostas ríspidas, ou ela pode simplesmente ser impaciente e ficar ali sofrendo, segurando para si. E às vezes, quando chega na frente da coitada da esposa ou do coitado do marido, ela desconta que é a pessoa com quem ela tem mais intimidade. Então, a dopamina é responsável pela impulsividade, pela reatividade, pela aquela resposta rápida diante de situações que são desagradáveis. Já a serotonina é o outro neurohormônio, é responsável pelo estado de alerta. Então, as pessoas que têm a ansiedade relacionada à serotonina são as pessoas que ficam alerta, que ficam ligadas. E aí a serotonina faz você ter insônia, você não consegue apagar, você não consegue dormir, você está sob ansiedade provocada pela serotonina. A serotonina pode ser acalmada por doces e massas. Então o cérebro sabe que se você comer doces e massas, você acalma sua serotonina. E aí vem os atos alimentares planejados, quando você planeja comer alguma coisa, vai atrás de um doce ou vai atrás de uma massa. E esses atos alimentares também são relacionados à serotonina. Às vezes você está calmo, você não está com insônia, mas está comendo muito doce ou você está comendo muita massa. Está com aquela sensação de que tem que comer doce ou massa, aquele desejo o tempo todo. Quer saber uma condição perversa que as mulheres têm? Eu falo perversa porque é o seguinte, eu comecei nesse vídeo falando que a ansiedade se refere ou é um reflexo da sua saída da zona de conforto. Você compra lá um apartamento parcelado em 30 anos, você vai ter 360 motivos para ter ansiedade todos os meses quando você for pagar a prestação. Mas você escolheu, você comprou o apartamento, foi decisão sua. Só que existe uma condição nas mulheres que é a queda do estrogênio, que faz com que a serotonina das mulheres dê uma chacoalhada. O que é que acontece? Na perimenopausa, que é um período de até 10 anos que antecede a menopausa, o estrogênio vai caindo aos poucos. E essa queda, ela faz com que a serotonina vá ficando mais aflorada e a mulher passa a ter sintomas de ansiedade sem ter se colocado fora da zona de conforto. Esse mesmo mecanismo também é responsável pelo que a gente chamava antigamente de TPM, que agora mudaram para transtorno disfórico da menstruação ou pré-menstrual. E aí existe uma queda do estrogênio dias antes da menstruação, e essa queda do estrogênio também dá uma chacoalhada lá na serotonina, e aí a mulher, né, que vai menstruar, ela está na pré-menstruação, ela começa a comer doce, ela fica mais irritada, ela começa a ter sintomas de ansiedade, insônia, e é frequente se relatar o desejo pelo doce nesses períodos. Então tudo isso aí são sintomas de ansiedade. Você precisa aprender sobre
os sintomas de ansiedade, para você utilizar as medidas não medicamentosas, que existem muitas, eu uso em mim o tempo todo, medidas não medicamentosas, existem suplementos, existe uma alimentação específica, existe também atividade física com estratégia para o combate da ansiedade, dependendo do seu perfil. O primeiro passo é identificar se você é uma pessoa mais pela serotonina, mais pela dopamina ou mais pela noradrenalina. E aí precisa avaliar o seu perfil de personalidade. E é por isso que eu peguei toda a experiência que eu adquiri tratando a ansiedade dos pacientes obesos, e a gente tem que identificar esse perfil com precisão, porque senão o paciente não emagrece. E eu trouxe também para agora disponibilizar para quem quiser essa avaliação da personalidade para a gente poder identificar o melhor caminho. A melhor estratégia pode ser com medicações ou com medidas não medicamentosas. Existem várias medicações que podem ser utilizadas no tratamento da ansiedade. Não se deve ter receio de usar medicações, porque as medicações são boas. Você que acompanha o meu canal aqui sabe, eu sou um defensor da medicação, que a medicação é da medicina. Então, antes de a gente indicar uma medicação para um paciente, a gente tem que ter bastante cuidado, responsabilidade, assertividade, e é muito seguro. E aqui a gente está falando de ato médico, que é coisa muito séria, de muita responsabilidade, de muito cuidado. Então, se você quiser, existe a possibilidade aí de você ter uma consulta comigo. Você pode entrar aqui no link da descrição desse vídeo que tem lá mais informações. E lembre, se você está com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, você precisa controlar a sua ansiedade e dormir bem, porque essas são uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes da atualidade.